Pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz Teles, trabalho aqui no Gran Cursos Online na parte de raciocínio lógico e matemática também, ok? Olha só, primeira coisa, a gente está se preparando para esse concurso da ABIN. A gente tem que olhar para a prova anterior? Tem, mas a gente não pode se agarrar à prova anterior. Como assim? A gente não pode pensar o seguinte: não, professor, se eu fizer todas as provas da ABIN, eu estou preparado para o concurso. Não é bem assim. Porque olha só, o examinador, ele sabe tudo que está nas outras bancas. Aliás, tudo que vem nas outras provas. Ele sabe como você vai pensar. Então você tem que tomar cuidado com isso. Se ele souber como você vai pensar, ele já sabe como te derrubar. E aí é que mora o perigo. A gente não pode fazer exatamente isso. A gente não pode ser restrito a pensar o seguinte: eu vou pensar tudo que caiu na prova anterior, quer dizer que eu tenho que saber? Às vezes não. Às vezes, o que caiu uma vez não quer dizer que vai cair de novo. Ah, professor, mas na outra prova caiu isso. Mas será que cai de novo? Agora, tem algumas questões que eles gostam de cobrar em todas as provas. Aí eu te pergunto, por que eles gostam? Será que é bondade do examinador? Será que eles jogam assim as questões na prova? Ah, vou dar esses pontinhos aqui de graça? Não. Eles sabem como a grande maioria pensa. O examinador sabe, e ele sabe que ele pode colocar as questões 10 vezes, aquele mesmo conteúdo 10 vezes, e tem gente que vai errar 11. Esse é que é o problema. Eles sabem como a grande maioria pensa, ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte: eu peguei algumas questões da ABIN da prova passada, tá? Eu vou tentar mostrar com vocês como é que eu trabalho. Eu vou subindo degraus. Como assim? Eu sei a linha onde eu tenho que chegar, a questão que eu tenho que chegar da ABIN, e eu vou pegando questões anteriores de prova, de outras bancas que pensam a mesma coisa, e eu vou fazendo você subir o degrau até chegar na ABIN. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui. Tem algumas questões aqui, nós teremos outros alunos para a ABIN também, aí eu vou trazer as outras questões da ABIN. Eu sempre vou trazendo de pouquinho em pouquinho as aulas. Por que eu não trago tudo de uma vez só? Porque, como eu falei, eu tenho que construir o raciocínio na sua cabeça. E nós temos aqui 1 hora. Vocês já estão cansados. Vocês estão aqui desde 8 horas da manhã. Isso é cansativo demais. Então, assim, tem questões que não dá para trabalhar agora. Não que seja muito difícil, mas é porque sua mente já está muito cansada. Então, se eu colocar algumas questões que caíram lá, mas se eu colocasse agora, vai ser questão perdida. Por quê? A sua mente já não consegue mais absorver. Então, a gente vai tentar focar no que sua mente consegue absorver, mesmo ela estando cansada. Esse vai ser o nosso objetivo aqui, ok? Então, vamos lá. Então, olha só. Raciocínio lógico 3D. Direto, descomplicado e definitivo, ok? Então, olha só. Esse aqui é o método Teles que a gente vai ver uma nova visão nessa matéria. Uma nova forma de você encarar esse raciocínio lógico. Por que é chamado de método Teles? Para quem está aí, quem não me conhece, eu passei 3 anos da minha vida fazendo mais de 10 mil questões, tá? Mais de 10 mil questões de concurso. Agora, sem usar o método tradicional. Eu tentava descobrir um outro caminho sem usar o método tradicional. Eu sou formado em matemática, eu sou matemático, mas eu tentei pegar a lógica do raciocínio lógico e não levar para a matemática, mas puxar justamente para o lado do português. Então vocês vão ver que a gente vai tentar responder algumas questões em segundos e de forma um pouquinho diferente do tradicional. Não que os outros métodos estejam errados, tá, gente? Todos os métodos estão corretos, ok? Todos os métodos estão corretos. Mas aqui o nosso foco vai ser fazer de uma forma diferente da maioria, ok? Então vamos lá, olha só, nosso foco aqui vai ser a banca CESP. Aí você fala, mas professor, mas a gente não sabe ainda se é a banca CESP. Não, mas tem uma grande chance de ser, ok? Tem uma grande chance de ser o CESP, então vamos tentar focar nela, entender como é que ela cobra, ok? Vamos ver um pouquinho de negação. Quem já me acompanha sabe que a gente sempre fala de negação. Aí eu te pergunto, aliás, você me pergunta, isso aí cai na prova da ABIN? Cai e você vai ver como caiu na prova da ABIN, tá? Mas para a gente chegar na prova da ABIN, tá aqui, ó, tá?
ele pediu uma negação, vamos tentar entender um pouquinho, ó. Como é que eu nego a negação, tá? Como é que seria a negação de uma frase ligada pelo E? Como é que eu nego uma frase ligada pelo E? Quando o conectivo é o E, eu sempre vou trocar o E pelo OU e vou negar as duas frases, tá? Sempre vou trocar o E pelo OU e vou negar as duas. Quando eu for negar uma frase ligada pelo OU, eu vou trocar o OU pelo E e eu vou negar as duas frases, ok? Agora, o que vocês têm que tomar cuidado? Negar uma frase não é aparecer o não. Então, por exemplo, vou te dar dois exemplos aqui, ó, antes da gente chegar lá na BIM. Se eu falasse assim, ó, chove e faz sol, tá? Como é que você negaria isso aqui? A negação vai ser como? Primeira coisa, olha primeiro para o conectivo, tá? Negação do E vai ser ou. E o que você faz com as duas frases? Você nega, ó. Sempre você vai trocar o E pelo ou e negar as duas. Então vai ficar não chove ou não faz sol. Ok? Então isso seria a negação. Agora, e se eu tivesse esse exemplo aqui, ó? Não chove. Vou botar E de novo, e faz sol. Só vou trocar aquele primeiro ali, para vocês verem qual a diferença dessa frase para essa. Negação do E tem que ser ou. E o que eu faço com as duas frases? Eu nego. Aqui está dizendo que não chove. Qual a negação de não chove? Chove. Qual a negação de faz sol? Não faz sol. Pronto, olha só. Vocês viram que aqui não tem mais o não, tá? A negação. Por que aqui não teve o não? Porque na frase anterior tinha o não. Negar o não é você tirar, tá? É como se alguém te falasse assim, ó, não te trair, não. Quando alguém fala para você não te trair, não, você negou o não duas vezes. Então a pessoa, na verdade, ela falou te trair, ok? Agora, só toma cuidado com um detalhe. Se essa frase aqui tiver uma vírgula, aí a pessoa não traiu. Porque esse não, ele não se comunicou com esse. Ele só ressaltou aquele, tá? Ressaltou. Ok? Ele só ressaltou. Obrigado aí, pessoal. Obrigado pelo elogio. Eu tô acompanhando o bate-papo. Obrigado aí, tá? Ok? Então, vamos lá. Olha só. Eu sempre vou trocar o E pelo OU e vou negar as duas, tá? Eu sempre vou trocar o E pelo OU e vou negar as duas, ok? Se vocês acompanharem o E ao último concurso, teve esse tipo de questão aqui, ó. Prova da BIM, teve a negação. Olha só, aliás, a prova de 2010, olha a negação da prova aí. A negação da conclusão do argumento utilizado pelo suspeito. Aí eu botei isso aqui, ó. A conclusão era essa, certo? É equivalente à seguinte proposição. Então, ó, ele quer a negação dessa frase aqui, ó. Eu até botei entre parênteses, tá? Então, vamos lá. Qual é a negação? Você já sabe. É uma frase ligada pelo E, certo? Qual a negação do E? Ou, até aqui ele fez certo. O que ele tem que fazer com as duas frases? Negar. Aqui está dizendo que eu não sou um espião. Qual a negação de eu não sou um espião? Eu sou. Concorda? Eu vou tirar o não. Pronto, eu sou. Aqui está dizendo que amo o meu país. O que eu vou falar? Não amo o meu país. Pronto, gabarito certo, acabou. É só isso. Ok? Agora, se vocês quiserem, vocês podem construir tabela verdade aqui, chamar esse de A, chamar esse de B, jogar na tabela verdade. A, B, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Aí você faz aqui, aí depois você pega aqui e faz a mesma coisa com essa outra frase. A, B, parará, parará. Se essa coluna, se a última coluna for diferente, uma contrária da outra, é porque um é negação do outro. E eu garanto a você que vai ser, porque ele é a negação do outro. Ok? Então, olha só. Quem acha que não cai? Quem acha que não cai negação na prova? Não, professor, essa matéria aí não cai, não. Cai em todas as provas do CESP. Eles sabem que a grande maioria está preparado como? A grande maioria está pensando em fazer usando tabela verdade.
Não é que esteja errado, eu também estou usando a tabela verdade, só que eu estou usando de forma diferente. Usar a tabela verdade não está errado, está correto. O problema é o tempo que você leva. Se você fizer a tabela verdade muito rápido, perfeito. Agora, o problema é, se você demora 1 minuto e alguém na sua frente leva 10 segundos, quem está na frente? Concurso é uma maratona. Quem é que vai estar na frente? Aí você fala, mas eu tenho 4 horas de prova. Você pode ter até 8 horas de prova. A sua mente não dura isso tudo. Ok? Então vamos lá. Ok? Então vamos lá. Olha só. Agora vamos ver essa questão aqui, ó. A negação da proposição. Isso aqui caiu na prova do MPU. Só para vocês verem como as bancas, elas cobram, ó, isso aqui está a nível da BIM, tá? O MPU a nível da BIM, inclusive nível salarial. A negação da proposição, não apareceram interessados. Vamos escrever, não apareceram interessados na licitação anterior e ela não pode ser repetida sem prejuízo para a administração, tá? Então, olha só, quando a frase ela vem muito longa, qual é o ideal, certo? Quando a frase é muito longa, lembre-se que é o seguinte, o examinador tá com o objetivo de te cansar. Então, o que você deve fazer? Escreva, faça um resumo, você vai cansar menos, ok? Então, olha só, isso aqui, quando você faz desse jeito, olha só, agora, ao invés de ler julgar, eu vou primeiro mostrar para o meu cérebro o que ele tem que fazer. Tem um conectivo E. Qual é a negação do E? Ou. Então, eu vou ver se ele colocou isso. Colocou. Então, até aqui ele está certo. Aí, eu já sei que ele tem que negar as duas. Mas, para eu negar essa, ó, não, quer dizer o quê? Sim. Então, ele tem que dizer para mim que apareceram interessados. Vamos lá. Apareceram interessados na licitação. Perfeito. Falta outra frase. Aqui, estava dizendo que ela não pode, mas eu vou ter que negar, porque eu troco o E pelo OU e nego as duas. Não quer dizer o quê? Sim, ela pode ser repetida. Então, ela pode ser repetida. Perfeito. Questão certa. Acabou. Prova do MPU, Ministério Público da União. Ok? Então, vocês viram aí, ó, como é que eles cobram. Vocês podem ver, ó, caiu na prova do MPU, Ministério Público, não é questão de graça, tá? Mas é porque eles sabem que a maioria das pessoas vai transformar isso em tabela verdade. Por quê? Isso é o tradicional, é o que todo mundo faz. Então eles já sabem como todo mundo pensa. O examinador já sabe pegar essa multidão, ok? Ele sabe pegar como todo mundo pensa. Então, se você quer criar alguma diferença, pense de forma diferente da multidão, ok? Pense de forma diferente. Seja o meu método, seja o método de outro professor, não importa. Mas o que vocês têm que saber é que tem que ser sempre um método rápido, direto. Ok? Ok? E assim, você viram, ó. Troquei o E pelo OU e neguei as duas. Pronto. Achei a resposta. Pronto. Acabou. Ok? É isso aí, Débora. Obrigado aí, Débora. É isso aí. Débora sempre presente. Obrigado. Felipe. É isso aí, gente. Felipe, exatamente. Você tem que pensar como que o examinador quer te derrubar. O examinador quer te cansar. Por que ele quer fazer isso? Qual o principal objetivo do examinador? Ele quer te levar ao seu extremo de cansaço, porque quando você está muito cansado, você comete muitos erros. Então, se você souber driblar esse cansaço que o examinador vai te levar, você já está na frente da multidão. Então, Felipe pegou exatamente a ideia, capturou exatamente a ideia, é isso aí, perfeito. Ok? Vamos lá. Ok? Vamos ver outro. Ó, olha só como é que a BIM faz. Outra questão na prova da BIM. Só que olha só, o que eles fazem? Eu não falei para vocês que o objetivo deles é te cansar? Se o objetivo deles é te cansar, o que você acha deles botarem um texto gigantesco? Será que isso te cansa?
Vamos lá. Para cumprir as determinações do parágrafo único de não sei que decreto que estabelece toda a autoridade responsável, eles dão um texto. Olha que textinho legal para vocês lerem na hora de uma prova. Sistema nervoso abalado. Imagina, vocês com sistema nervoso abalado, com ou várias disciplinas para estudar, certo? Exatamente, o Vitor. Exatamente. Troca o E pelo O e nega as duas. Acabou. Pronto, é só isso. Ok? Nádia, certinho. Obrigado, Wagner. Obrigado aí. Ok? Boa tarde, Ivoneide aí. Obrigado pela presença. Jane, a gente vai ver sobre isso, sobre equivalente, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver. A gente vai chegar lá. Então, olha só. Acompanhando aqui, se vocês verem, eles te dão um texto gigantesco. Não é nem gigantesco, é um texto relativamente pequeno. Mas o objetivo é te cansar. Concordam comigo? Porque ele fala o seguinte, ó, considerando as regras da lógica sentencial, aí você fala, professor, mas o que é lógica sentencial? Será que você precisa saber o que é isso? Julgue. Aí a questão era, a negação da proposição, estes papéis são rascunhos, ou, então vamos escrever, estes papéis são rascunhos, ou não tem mais serventia. Pronto, acabou. É isso aqui, já fez o resumo, ok? Aí ele fala, a negação, toma cuidado que ele fala, a negação, tá? Você vai ver que aqui ele está falando de equivalente, daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo de equivalente, mas por enquanto ainda não. Quando ele fala de equivalente e negação, esquece isso aqui, ele quer negação, tá? Então vamos lá, qual a negação do ou? E. Então vamos lá, vamos ver se ele fez isso? Fez, trocou pelo e. O que ele tem que fazer com as duas frases? Negar. Então ele está falando que esses papéis são rascunhos. O que ele vai falar? Estes papéis não são rascunhos. Estes papéis não são rascunhos. Perfeito. Aqui está dizendo não tem mais serventia. Mas quando eu negar, vai ficar o quê? E tem serventia. Pronto, perfeito, questão certa. Acabou. É só isso. Caiu de novo na prova da ABIN. Ok? Obrigado aí, João Paulo. Obrigado aí. Obrigado pelo elogio aí. Obrigado, João Paulo. Ok? Vocês viram aí mais uma questão na prova da ABIN. Aí tem gente que fala o seguinte, não, professor, mas não cai negação, não. Cai. Pode ter certeza que cai. Não porque isso seja difícil, vocês viram que não é. Mas se você pegar um livro de lógica pelo método tradicional, isso aqui vai exigir mais cansaço. Ele vai exigir você se cansar mais. Por isso que o examinador coloca. Ou você acha que o examinador está preocupado com o método Teles? Não. Eu sou um peixe nesse oceano. Eu sei que eu sou um peixe nesse oceano. Tem muito peixe muito maior do que eu. Que bom. E quero continuar sendo o peixe pequeno. Porque o peixe pequeno não chama a atenção da multidão, não chama a atenção do examinador. Ok? Então vamos lá. Agora, olha só, princípio de contagem. Vamos ver um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de cada matéria, tá? Mas lembre-se que meu objetivo é te levar para a BIM, é te mostrar algumas questões que te ensinem a chegar lá, ok? Princípio de contagem é o seguinte, ó, eu vou te dar, você vai ter que escolher uma opção dentre várias, tá? E nesse caso aqui, ó, se você pensar no E, você vai multiplicar, tá? Se você pensar no OU, você vai somar, ok? Então, toda vez que você pensa no E, você multiplica. Se você pensar no OU, você soma. Obrigado aí, Ezequiel. Obrigado, Ezequiel Mariano, obrigado. Ok? Vamos lá, Débora. Isso aí. Obrigado. Olha só. É como se eu dissesse o seguinte, ó. Eu falo para você o seguinte, ó. Você tem 4 camisas e 5 calças. E eu te pergunto, de quantas formas você pode se arrumar? Concorda que você vai ter que escolher uma calça e, aliás, uma camisa e uma calça? Toda vez que você for ter que escolher uma de cada, certo? O que você vai ter que fazer? Ou você vai somar, ou você vai multiplicar. Não é uma camisa e uma calça? Então, o E é multiplicação. 4 vezes 5, 20. Quer dizer que você tem 20 opções de se arrumar. Pronto, é só isso.
tá? Agora, se vocês pegarem nos livros, vocês vão ver, é 1, é 2, é 3, é K, P1, P2, não sei o que, PK. Vocês já viram isso aqui em livro? É porque estão tentando te confundir. Mas na verdade é o seguinte, se for escolher uma opção dentre várias, ou você vai multiplicar, ou você vai somar, certo? Ok? Obrigado aí, Sidney Silva, exatamente. Você está entendendo exatamente onde eu estou querendo chegar. Ok? Tiago Barbosa é assim, exatamente, você tem assim, é o meu método, é o que eu falo, não é nem método nem melhor nem pior, eu sempre deixo isso bem claro nas minhas aulas, não existe método melhor ou pior, mas existe, é só um método diferente, é um método diferente, tem gente que vai ter muita habilidade em construir tabela, perfeito, agora tem gente que não tem essa habilidade, e quando você não tem habilidade, você acaba se cansando mais, e é isso que eu quero mostrar para vocês, ok? Eu quero mostrar um outro caminho de você chegar no mesmo gabarito. Como eu falei, eu fiz mais de 10 mil questões antes de construir um novo raciocínio lógico, uma metodologia nova. Por isso que os alunos carinhosamente criaram o nome de Método Teles. Método Teles porque é uma coisa, eu não aprendi em livro, não aprendi em apostila, em videoaula, nada disso. Fui eu sentando e fazendo 10 mil questões, tentando chegar no gabarito, tentando um caminho diferente. E como é que eu fazia? Eu botava uma ampulheta do lado, virava, eu tinha tantos segundos para chegar na resposta. E saía, se vira nos 30. A história de se vira nos 30. E às vezes dava certo para 50 questões. Quando chegava na 51ª, dava errado. Aí o que eu tinha que fazer? Voltar e começar tudo de novo, até dar certo. Por isso foram 3 anos nessa brincadeira. 3 anos para construir esse método novo. Ok? Vamos lá. Então vamos ver aqui uma questão, vamos construir a ideia. Olha só, CESP da FUB. Considere que um departamento da UNB pretenda comprar novos equipamentos para ser um laboratório de informática e que existe no mercado 8 modelos de computadores, 3 modelos de monitores e 4 modelos de teclados. Ok? Aí ele fala, desse modo, o número possível de configurações, computador, monitor e teclado, que podem ser formadas é... Ele não está querendo que você escolha um computador, um monitor e um teclado. Ele não quer um de cada, então é só fazer 8 vezes 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. 8 vezes 12, 96. E ele está dizendo que é superior a 100. Não, não é superior a 100. Questão errada. Pronto. Ok? Ok? Certo? Então, vocês viram aqui. Deixa eu só chegar. Daqui a pouco eu dou outro exemplo, tá? Obrigado aí, Alessandra. Daqui a pouco eu dou um exemplo de somar, tá bom? Obrigado, Alessandra. Olha só. Vamos ver outra questão do CESP. Lembre-se que eu estou subindo degraus. Para chegar na BIM. Tá? Para vocês verem como é que a BIM segue essa mesma linha. Tá? Então, olha só. Determinada cidade possui 4 praças. Vamos lá. 4 praças, 5 escolas e 6 centros de saúde. Ok? E 6 centros de saúde. Aí ele fala, diariamente, um soldado deverá escolher uma praça, uma escola e um centro de saúde. Não é um de cada? Não é um de cada? Então, o que eu tenho que fazer? Só multiplicar. 4 vezes 5 vezes 6. Pronto. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120. Pronto. Ok? Existe um aulão meu de análise combinatória. Tem um aulão, tá no YouTube. Se vocês botarem lá no YouTube, tem análise combinatória. Tá? É um aulão chamado 1 Minute. Ele tá lá. É só vocês procurarem, tem um curso, só de análise combinatória. Ok? Então, vamos lá. Então, vocês viram aqui, 120. E ele está dizendo que disporá mais de 150. Não, não é mais. O 120 é menos. Então, está errado. Pronto. Acabou. É só isso. Ok? Obrigado aí, Nádia. Ok? Obrigado.
Quem quiser me adicionar quem quiser me adicionar no Facebook, é só mandar convite para Luiz Teles 4, tá? Meu Instagram, Luiz Teles DF. Ok? Quem quiser me seguir e mandar algumas questões. Agora é o seguinte, eu não respondo por Facebook nem por Instagram. Não porque eu não queira, mas é o seguinte, vocês viram que a metodologia é diferente. É difícil explicar isso sem vocês verem. Eu preciso que vocês vejam. Então, o que eu faço? Das questões que eu recebo, eu filtro e vejo aqueles que as pessoas mais têm dúvida. E aí a gente traz nos aulões. É assim que eu trabalho. Okay? Mas explicar por lá, eu sinceramente não consigo, porque eu não sou muito de escrever. Eu sou mais de riscar. Então, eu preciso que vocês estejam vendo como vocês estão vendo aqui comigo. Ok? Não é má vontade, é estratégia. É uma estratégia porque eu não quero que vocês escrevam muito numa prova. Eu quero que vocês entendam como fazer assim, às vezes riscando, rabiscando, como eu estou fazendo com vocês. Ok? Vamos lá. Vamos ver outra questão aqui. Ó. Agora chegamos na prova da ABIN. Vamos ver como é que a ABIN cobra? Considere que um órgão de inteligência responsável por determinado setor disponha de 20 agentes. Vamos lá. Ah, teve gente que me pediu um exemplo do outro, da soma, tá? Olha só, um exemplo da soma. Digamos que você tenha 5 camisas pretas, diferentes, e 4 camisas brancas, todas diferentes. Aí eu te pergunto, de quantas formas você pode escolher uma camisa? Ó, concorda? Eu quero que você escolha uma camisa. Escolha uma camisa. Se você vai ter que escolher uma camisa, concorda que você vai escolher uma preta ou uma branca. Aí você vai falar, professor, mas aqui tem o E. Mas esse E está com ideia de ou. Lembre-se lá que eu falei o que você pensar. Então, aqui tem 5 camisas pretas. Você vai escolher uma preta ou uma branca. Então, nesse caso, seria 5 mais 4, 9. Ok? Ok? Obrigado, Miriam. Obrigado, Miriam, de Recife. Muito obrigado aí pelo elogio. Muito obrigado. Ok? Vamos ver outra questão aqui. Olha só. Obrigado, Douglas. Douglas aí pelo elogio. Muito obrigado. Ok? Pedro, se fosse 2 centros de saúde, aí já não seria mais princípio de contagem. Aí seria análise combinatória. Aí entraria ou em arranjo ou em combinação. Ok? Mas isso tem no outro aulão. No outro aulão que eu gravei, no aulão do... no outro aulão vai ter, ok? Então, vamos lá. Questão 6. Vamos fazer um resumo aqui, ó. Ele está falando que o setor dispõe de 20 agentes. 20 agentes. Desses 20 agentes, ele está falando que tem 5 especialistas em entrevista. Tá? A gente escolhe sempre os dados para não nos cansar. 8 especialistas em reconhecimento e 7 especialistas em levantamento de informação. Aí você fala, mas professor, assim eu estou perdendo tempo. Nada disso, você está sendo estratégico. Um bom estrategista, ele faz isso para não ficar tendo que vai e volta no texto. Ok? Vamos lá. Aí o que ele está falando para mim? Ó? Obrigado, Aline. Muito obrigado. Há mais de 270 maneiras distintas de o responsável pelo setor organizar uma equipe composta. Olha só o que ele falou para mim. Um especialista em entrevista. Então, ele quer que eu pegue um daqui, um em operacional e um em levantamento de informações. Ele quer um de cada. Como é que eu faço? Ele não quer esse, esse. Então, o que eu vou fazer? 5 vezes 8 vezes 7. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 7. 4 vezes 7, 28, com 0 do lado, 280. Aí ele está falando que há mais de 270 maneiras. Certo? Há mais. Há 280. Perfeito, questão certa. Ok? Ok? Vocês viram aí como é que a ABIN cobrou mais uma questão de princípio de contagem. Ok? Vamos ver agora um exemplo de arranjo e combinação. Olha só. No arranjo, e nesse caso eu vou falar de arranjo com vocês, tá? Combinação tem no outro aulão, como eu falei, está no YouTube, ok? Arranjo é o seguinte, ó. Agora você vai escolher um grupo menor
dentro de outro maior, ok? Aí vocês vão ver como a ABIN cobrou isso aqui também. Agora, qual é a diferença desse para esse? Nesse caso aqui, este grupo menor, esse aqui, ó, esse grupo menor, ele tem diferenças entre si, tá? Ele vai ter diferença entre si, tá ok? Como assim? Vamos ver aqui um exemplo. Olha só. Se o diretor de uma secretaria do Ministério da Saúde quiser premiar, esse aqui é o degrau, a gente vai subir degraus, quiser premiar 3, olha aqui, agora sim, ó, é um grupo menor dentro de um grupo maior. Então, o que ele está falando? Ele tem 6 servidores e desses 6 ele quer escolher 3. Aí a sua pergunta é, entre esses 3, quem ganhar, tem alguma diferença? Por exemplo, ele falou aqui, ó, presenteando um deles com ingresso para cinema, outro com ingresso para teatro e outro com ingresso para show. Então, ele vai sortear 3 prêmios. Esses 3 prêmios têm ou não têm diferença? Tem diferença. Por quê? Teatro é uma coisa, show é outra, cinema é outra. Ok? Ok? Então, olha só. Então, vocês viram que tem diferença entre eles. Se tem diferença, isso é arranjo. Ok? Isso é arranjo. E como é que nós vamos responder arranjo? Arranjo, nós vamos fazer sempre um tracinho assim, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? É o tracinho dual. 1, 2, 3. Existe a fórmula. Arranjo de N, P é P, N fatorial, P fatorial. Mas eu não queria que vocês usassem isso aqui não. Tá? Então vamos por aqui. Embora esteja certo, tá? Tá certo. Possibilidade. Eu sempre vou colocar possibilidades embaixo. Ó, e é sempre os tracinhos, é o menor, tá? Eu tenho quantas pessoas lá para sortear? 6. Quantas possibilidades tem para eu sortear o primeiro prêmio? 6. Qualquer um dos 6 pode ganhar o primeiro prêmio. Concordam comigo? Qualquer um deles pode ganhar o primeiro prêmio. Alguém vai sair aqui. Quanto sobrou para cá? 5. Ok? Alguém vai sair aqui. Quanto sobrou para cá? 4. Pronto, agora é só multiplicar. 6 vezes 5 vezes 4. Acabou. 6 vezes 5, 30. Vezes 4. 3 vezes 4, 12. Com 0 do lado, 120. Acabou. Aí ele falou para mim que terá mais de 100 maneiras. Questão certa. Acabou. Ok? Ok? Obrigado aí, Sidney Silva. Muito obrigado. Ok? Vocês viram aí como é que a gente cobra isso aqui. É claro que aqui eu só estou dando uma pincelada, porque eu só estou querendo chegar na ABIN. Eu quero que vou chegar nessa questão da ABIN. Então, para a gente chegar nessa, eu coloquei um degrau, para a gente entender outra. Então, assim que eu vou trabalhando, eu vou construindo degraus para vocês chegarem no conhecimento, ok? Vocês podem ver o seguinte, ó, meu método, ele não tem, quase não tem teoria. Eu construo a teoria na sua cabeça a partir dos exercícios. Então, é como se eu fosse construindo aos poucos, na sua mente, a teoria. Ao invés de você, não, vamos lá, vamos decorar isso, vamos subir, vamos entender. Agora, esse entender, quem vai ser o seu suporte? Questões de concurso também. É assim que eu trabalho, ok? Aqui no Gran Curso Online a gente deve gravar curso também para a BIM. Assim que sair o edital, a gente deve estar gravando também cursinhos aí para... Deve estar gravando um curso para vocês no Gran Curso Online, ok? Então vamos lá. Vamos ver essa questão aqui que caiu na prova da ABIN. Olha só. Caso chefe... Olha só, Vitor, é o seguinte, embaixo você vai colocar sempre possibilidades. Quantas são as possibilidades de sair o primeiro prêmio? Você tem quantas pessoas lá? São 3 prêmios, 1, 2, 3. Para sair o primeiro prêmio, quantas são as possibilidades? Eu tenho 6 pessoas. Qualquer uma das 6 pode ganhar o primeiro prêmio. Perfeito. Lembre que embaixo são possibilidades. Alguém vai sair e vai ficar aqui em cima. Quantas pessoas sobraram para ganhar o segundo prêmio? 5. Alguém vai ficar aqui. Quantos sobraram para cá? 4. Aí é só multiplicar. 6 vezes 5 vezes 4. Ok? Obrigado, Nívia. Obrigado, Nívia Maria. Muito obrigado. Ok?
Então, assim, agora é só multiplicar. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Acabou. Vamos ver como é que a ABIN cobrou. Aí, para vocês verem, ó, como a ABIN segue essa linha também. Caso o chefe de um órgão de inteligência tenha de escolher 3 agentes de 7 disponíveis para viagens. Olha, isso não é a mesma questão daqui. Se o diretor de uma secretaria quiser premiar 3 ou 6 servidores presenteando cada um deles, é a mesma coisa, só mudou dados numéricos. A mesma ideia. Presenteando, ó, ele vai sortear para viagens, um deles para coordenar, só que aqui é o seguinte, um vai coordenar a equipe, um vai redigir o relatório e o outro vai levantar informações. Aí eu te pergunto, é diferente você, ó, ele está dizendo para mim que tem 7 pessoas, dessas 7 ele quer que você escolha 3. Só que dentro dessas 3, um vai coordenar, outro vai redigir e outro vai levantar informação. Ok? Levantar informação. Ok? Então, olha só. Nesse caso aqui, tem diferença entre eles? Se você fosse uma dessas pessoas escolhidas, tem diferença entre coordenar, redigir e levantar informações? Você queria coordenar ou levantar informações? Se você tem alguma preferência, isso aqui é arranjo. Ok? E aí, como é que eu faço? Arranjo, como eu falei, 3 traços. E embaixo eu vou colocar o quê? Possibilidades. Quantas são as possibilidades do primeiro prêmio? Entre aspas, prêmio não. Do que eles vão fazer, né? Quantas pessoas eu tenho? 7. Qualquer um dos 7 pode entrar aqui. Certo? Ok? Alguém vai sair aqui em cima. Quantos sobraram para cá? 6. Alguém vai sair aqui em cima. Quantos sobraram para cá? 5. 7 vezes 6 vezes 5. Ok? Ah, eu posso fazer 7 vezes 6, 42 vezes 5? Pode. Mas olha só. Quanto é 6 vezes 5? 30. Então, é melhor fazer 7 vezes 30. 3 vezes 7, 21, com 0 do lado, 210. O que ele falou para mim? O número de maneiras que esse chefe dispõe para fazer sua escolha é inferior a 200. Não, não é inferior. É superior. Questão errada. Acabou. Ok? Então, vocês viram aí como essa questão caiu aí na ABIN. Obrigado aí, Jô Caetano. Muito obrigado pelo elogio. Ok? Muito obrigado. Então, assim, vocês viram como é que a banca cobra. A banca, como eu falei, eu pego uma questão, eu sei onde eu quero, onde eu tenho que chegar. Por exemplo, eu pego uma questão da ABIN. Eu sei que eu quero chegar naquela linha de raciocínio. Como é que eu vou fazendo? Eu vou procurando outras questões que te façam subir degraus até chegar no entendimento dela. Por isso que eu sempre falo, assim, as minhas aulas, o mais difícil não é nem estar aqui dando aula para vocês. Não, isso não é tão difícil. O mais difícil é você montar isso aqui. Para eu montar essa aula, eu demoro bastante tempo, porque eu tenho que construir a linha de raciocínio. Então, quando eu quero, eu não jogo questões aleatórias, não são questões quaisquer que entram na aula. Cada aula eu tenho que pensar qual é a ideia, qual é a construção de pensamento que eu quero fazer na sua mente. Ok? Vamos lá. Agora sim, equivalência. Olha só. Existem 2 casos de equivalência, tá? Se A, então B. Equivalência quer dizer igual, tá? Equivalência quer dizer prefixo aqui, igual. Aí ele fala valores iguais na tabela verdade, mas a gente não vai usar essa ideia. Só que, quando ele pede equivalência, se ele pedir equivalência mais negação, a gente viu lá atrás, o que eu falei para vocês? Quando cair os 2, ele quer a negação, esquece a equivalência. Mas e se ele falar equivalência sozinho? Aí a gente vai seguir esses 2 casos aqui, ó. Existem 2 casos, o primeiro e o segundo. Qual é o primeiro? O primeiro é a frase também tem um se. Voltar negando. Aí você pergunta, professor, mas por que eu volto negando? Nos aulões, cada aulão que eu faço, eu vou construir, é como se eu fosse construindo quebra-cabeça. Por exemplo, esse aqui já é um aulão, já tem vários outros no YouTube. Eu já sei tudo que eu falei lá. Então, para não ficar repetitivo, o que eu faço? Algumas coisas eu já passo direto, eu passo batido. Mas a explicação está lá nos aulões. Então, assim, a teoria do porquê é isso, eu já bati bastante lá atrás. Então, se você tiver dúvida, só olhar lá atrás. Aqui é só para a gente chegar direto no seu objetivo, que é a BIM. A gente está querendo chegar na prova da BIM, querendo responder a questão dela.
Então, para isso eu vou pular algumas coisas que eu já falei. Por quê? Eu tenho vários alunos que me seguem. Cada aulão que eu faço, eles estão presentes. Até agradeço vocês aí. Tem gente muito... Eles estão sempre presentes nos meus aulões. Agradeço demais. E então, para que essas pessoas não fiquem de novo a explicação disso, para ganhar tempo, eu tento falar outras coisas e sempre mudar algumas coisas. Eu sempre mudo. Minha aula sempre vai ter uma coisinha a mais. Mas eu sempre vou repetir algumas coisas? Vou. Porque a ideia é dar 2 passos para frente e 1 passo para trás. Todas as minhas aulas, vocês vão sempre aprender coisa nova e sempre relembrar um pouquinho das anteriores. Ok? Então, vamos lá. Então, olha só. Existe um caso, que seria você voltar negando de trás para frente. A gente fez isso várias vezes na equivalência. E existe um caso, o segundo, que é com ou. Se colocar o ou, ele vai ter que negar a primeira e ele vai ter que manter a segunda. Ó, compara esta daqui com esta daqui. Ó, o que é o principal aqui? Ó, nega a primeira, tá vendo? Ó, tirou o se, negou a primeira, colocou um ou e manteve a segunda. Como assim? Ok? Como assim? Ok? Obrigado, Vitor. Muito obrigado. Janete, muito obrigado. Ok? Linda Cordes, muito obrigado. Ok? Olha só. Vamos ver essa questão aqui, ó. A proposição, um papel é um rascunho ou não tem mais serventia para o desenvolvimento, é equivalente a se... Professor, para que te deu esse texto gigantesco aqui? Qual o objetivo da banca? Te cansar. Então, a resposta está aí. Ok? Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. Aí ele fala, ó, ele tá vendo que a frase aqui tem o se? Então, ele quer que você volte, ó. Ele quer equivalência, ó. É equivalente. Tá vendo que ele não falou de negação, então ele quer equivalente. E ele colocou um se e na outra ele colocou ou. Ah, então já sei, ó. Ele colocou um se, então, e ele quer uma equivalência com ou. O que ele vai ter que fazer com a primeira frase? Negar. O que ele vai ter que fazer com a segunda? Manter. Ó, manter, negar. Então, vamos lá. Aqui está dizendo que um papel tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos, na primeira frase. O que ele vai ter que falar? Que um papel não tem serventia. Olha aqui, ó, não tem serventia. Tá? Então, ele colocou, ele negou. Perfeito, ó, não tem. O que ele vai ter que fazer com a segunda frase? Manter. O que é a segunda frase? É o que está depois do então. Ele está dizendo que ele é um rascunho. Então, ele vai ter que dizer que o papel é um rascunho. Um papel é um rascunho. Perfeito. Questão certa. Ok? Questão certa. Ok? Obrigado aí, Maria do Socorro dos Santos. Muito obrigado pelo elogio. Ok? Tony Lima, aí você vai ter que, depois o Gran Curso Online vai entrar em contato para te informar, tá? Sobre por que não está constando o raciocínio lógico. Eles devem te informar depois, ok? Então, esse aqui é um caso, tá? Então, olha só. Vamos ver esse caso aqui, questão 10. Isso aqui é simbologia, estão vendo? Simbologia. P, isso aqui é o sim, então. Isso aqui é um ou. Para cima, ó. Para cima, simbolicamente, esse aqui é o meu ou. Para baixo, isso aqui é o meu e, tá? E, olha aqui, ó. É o meu e, para baixo, tá? Para cima é o meu ou, e essa seta é o meu se, então. Ok? Vamos ver o seguinte, ó. Ele está dizendo que essa frase e esta frase são equivalentes, ok? Isso aqui não é o sim, então? Vocês podem construir tabela verdade. Pode, dá certo, tá? Constrói a tabela verdade desse, constrói a tabela verdade desse. Você vai chegar ao mesmo gabarito, sem dúvida. Mas será que eu preciso? Vamos lá. No sim, então, tem quantos casos? Se ele usar a seta, que é o mesmo sim, então, eu já sei que eu vou ter que voltar negando. Mas o que ele usou aqui? Ou. Então, vamos a gente fazer, como é que seria com ou? Ou. Se fosse o ou, o que ele tem que fazer com a primeira? Vamos relembrar? Se A, então B. O que ele tem que fazer? Colocar um ou. Ele tem que negar a primeira, manter a segunda. Aqui está P. Qual a negação de P? Não, P.
Com a negação. Aí o que eu faço com a segunda? Ó? A segunda, quando eu coloco B e B, o que eu estou falando para você? Não mexe na segunda, ok? Não mexe na segunda. Então não vou mexer. Olha aqui. Vejam se foi isso aqui que ele falou. Perfeito, questão certa, acabou. Ah, professor, e se eu quiser perder tempo fazendo isso aqui? Pode perder. Eu garanto que você vai chegar ao gabarito certo. Ok? Mas você vai demorar um tempinho? Vai, sem dúvida alguma. Ok? Deixa eu voltar nessa questão anterior aqui. Olha só, algumas pessoas ficam com dúvida. Professor, por que ele trocou a ordem aqui? Pode ver que aqui, ó. Vamos escrever isso aqui, ó. Qual é a frase? É melhor escrever, ó. Se um papel tem serventia, então é um rascunho, tá? Vamos fazer a gente, sem olhar para ele, vamos fazer a gente. Quando tem que ter ou, ele tem que fazer o que com a primeira? Negar. Então vai ficar um papel não tem serventia, certo? Negar a primeira. O que ele tem que fazer com a segunda? Manter. Ou é um rascunho. Lembrando que ele está falando é quem? É do papel que ele está falando. Aqui, ele trocou a ordem. Vocês viram aqui, ó, ele falou um papel é rascunho ou não tem mais serventia. Isso aqui, ó, eu posso trocar a ordem de qualquer jeito. É como se eu falasse o seguinte, ó, chove ou faz sol. É a mesma coisa de falar faz sol ou chove. Pode ver que é a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa, tá certo. Ok? Ele só inverteu a ordem aqui. Ok? Muito obrigado aí, Edivaldo Bispo. Muito obrigado pelo elogio. Agradeço demais. Ok? Então, vocês viram aí, ó, prova da ABIN. Ok? Assim, existem outras questões da ABIN? Olha só, existem, assim, eu sei que existem outras questões da ABIN. E aí vão ficar para os próximos aulões da ABIN. Próximos aulões que a gente fizer com foco na ABIN, a gente vai respondê-las. Tá ok? A gente vai mostrar. Porque o que eu falei? Eu tenho que subir degraus para construir um pensamento na sua cabeça. Aí eu não consigo todas as questões em um aulão só, de 1 hora. Ainda mais pelo cansaço. Vocês já estão cansados ao longo da trajetória, o dia inteiro, não é para qualquer pessoa ficar aí parado. Não é qualquer pessoa que consegue ficar aí do outro lado até agora. É muito cansativo, extremamente. Imagina raciocínio lógico no final. É cansativo, a gente sabe que é. Então vamos administrar esse cansaço. Agora, você tem que aprender a administrar? Tem, porque a prova vai fazer isso. O concurso vai fazer isso. Ele vai querer saber se você sabe administrar o seu cansaço. E eu estou tentando administrar com você como você absorver mesmo estando cansado. Ok? Vamos lá. Então aqui vocês viram simbolicamente a história do sim então, ok? Agora vamos ver uma questão de sequência lógica. Olha só, tá? Vamos ver essa questão aqui, ó. Obrigado, Débora. Muito obrigado. Ok? Ó. Vamos ver essa questão, é o seguinte, ó. CESP, Ministério Público Estadual. Considere que Sara, Mara e Lara, vamos anotar os dados. Sara, Mara e Lara pratiquem ou alpinismo ou judô ou ciclismo, não necessariamente nesta ordem. Como é que a gente faz essa questão? Uma delas é brasileira, outra espanhola, outra portuguesa. Vamos procurar a afirmação do examinador. Sabe-se que Mara é alpinista, então embaixo da Mara eu vou colocar alpinista. Ok? Lara não é ciclista. Se a Lara não é a ciclista, quem vai ter que ser a ciclista? A Sara. E o que sobrou para ela? Judoca. Ok? Aí ele fala, a ciclista é portuguesa. Então, embaixo da ciclista, eu vou colocar portuguesa. A judoca não é a brasileira. Gente, se a judoca não é a brasileira, quem vai ter que ser a brasileira? A Sara. A Mara, quer dizer. Ok? E automaticamente sobrou o que para essa? Espanhola. Ok? Acabou. Aí ele fala, nessa situação, conclui-se que Lara é espanhola, Mara é brasileira e Sara é portuguesa. Correto. Certinho. Ok?
Obrigado aí, Rodolfo Ramos. Obrigado. Ok? Vocês viram aí? Uma forma de responder isso. Ah, professor, tem como você fazer também com verdadeiro, falso, verdadeiro? Tem. Só que eu estou tentando mostrar para vocês um outro caminho. Não é nem melhor, nem pior. É só diferente. Ok? Não é sempre respondendo aqui a Alessandra Silva. Na equivalência, existem 2 casos. Vai depender do que o examinador quer. Olha aqui, nesse caso aqui, ó, você pode ver que o examinador, uma frase colocou o se, o outro ele colocou o não. Aliás, o se e o outro ele colocou o ou. Então é porque ele quer esse caso. Tá? Mas existe esse outro caso aqui, ó. Existe. De colocar 2 frases com se, ó. Se chove, faz sol. Se o examinador colocar na frase outra frase com se, é porque você tem que vir daqui para cá. Então vai ter que fazer se não faz sol, não chove. Ok? Você vai voltar sempre de trás para frente. Ok? Ok? Então vocês viram aí. Mas vai depender do examinador. Vocês viram, podem ver. Um ele colocou o se, o outro ele colocou o ou. Então já sei que ele quer que eu mexa com o ou. Um ele colocou o se, o outro ele colocou o ou. Então já sei que ele quer que eu mexa com o segundo caso. Então é isso que a gente vai olhar. Vai depender do examinador. Ok? Então vocês viram aqui questão 11. Depois vocês podem voltar para ver como é que responde essa questão aqui a 11. Eu fui fazendo passo a passo. Ok? E agora, para a gente terminar, o argumento usando todo. Quando eu falar de argumento usando todo, é como se eu tivesse o seguinte, ó, todo A é B, certo? Todo A é B sempre vai ser a primeira informação dentro da segunda. Então vai ser o A dentro do B. Sempre vai ser essa jogada aí, tá? A gente já está nos minutinhos finais da nossa aula, ok? Agradeço a vocês aí por estarem presentes. É cansativo demais, eu sei, mas podem ter certeza que o retorno virá. Ou quanto mais vocês estiverem cansados, quanto mais vocês estiverem dando o último gás de vocês, maior vai ser o retorno. Nada passa em vão dos olhos de Deus, ok? Então, olha só. Sempre a primeira informação dentro da segunda. Então, quando é o seguinte, Felipe, furar a ideia, não. Furar a ideia seria negação, tá certo? Mas furar a negação seria negação, tá? A negação, sim. Jó Caetano, obrigado, ok? Ok? E nunca é nenhum, né, professor todo. Não entendi, Aline, o que você quis falar, tá? Jó Caetano, infelizmente nosso tempo está acabando, tá no finalzinho mesmo, ok? Obrigado, Lucimeira aí, sempre presente também, agradeço você, sempre presente, ok? Então, olha só, argumento com todo, toma cuidado para não confundir com negação. Felipe está certo, mas na negação eu furo. Quando for argumentos, eu vou colocar a primeira informação dentro da segunda. Se eu falar o seguinte, todo dia chove, como é que vai ser? Quem está dentro de quem? O dia está dentro do chove. Então, eu vou colocar dia dentro do chove. Ok? Aí, vamos ver um exemplo disso aqui, ó. Isso aqui que é na prova da Polícia Federal. Só para vocês verem como é que eles jogam. Aí, eles falam, noção básica de lógica que um argumento é composto de conjunto de sentenças denominadas premissa, uma sentença denominada conclusão. Um argumento é válido se a conclusão é necessária. O que eles estão tentando fazer contigo? Cansar. Aí ele fala, é válido o seguinte, argumento. Olha aqui, argumento. E ele usou o todo. Então, já sei. Como é que eu vou fazer? Todo cachorro é verde. A gente sempre vai ser a primeira frase dentro da segunda. Então, vamos lá. Todo cachorro é verde. Primeira frase dentro da segunda. E tudo, ó, quando ele fala tudo, dá a ideia de todo, tá? Tudo que é verde, opa, verde eu já tenho, é vegetal. Então, quer dizer, o que ele está falando? Que o verde está dentro do vegetal. Ó, todo cachorro é verde, e depois ele falou, tudo que é verde é vegetal. Aí ele fala, logo, ou seja, ele quer que eu conclua, todo cachorro é vegetal. Cachorro está dentro do vegetal?
Tá, então tá certo. Aí você fala, não, mas cachorro não é vegetal, cachorro é animal. Mas eles fazem isso para pegar essas pessoas que não entendem o que é raciocínio lógico. Raciocínio lógico não é sequência, não é a frase em si, é a sequência lógica. E pela sequência aqui, todo cachorro é sim vegetal. Ok? A negação de todos nunca pode ser nenhum. Certinho, Aline? Certinho. Obrigado, Nádia. Obrigado. Ok? Então, a gente chegou ao final da nossa aula. Ok? Agradeço vocês aí estarem presentes na nossa aula, na nossa maratona da BIM. E assim, pode ter certeza, o esforço que vocês estão fazendo, quanto mais esforço vocês fizerem, pode ter certeza que isso vai ser, lá na frente, vocês vão colher esses frutos. Plante agora, para colher lá na frente. Enquanto a maioria dorme aí fora, enquanto a maioria está se divertindo, você está aí desse outro lado. E é exatamente isso que Deus quer da gente, que a gente faça as escolhas corretas. Escolha corretamente, tome suas decisões corretamente. E às vezes é se privar agora sim, se privar de um cinema, se privar até de namorar, se privar de várias coisas. Mas lá na frente você colheu o fruto disso. Com certeza você vai colher, desde que você saiba filtrar o que não vai te levar lá onde você quer. Então saiba tirar essas coisas do seu caminho, saiba tirar as coisas que estão te prejudicando a você alcançar seu sonho. Mas lembre-se, a decisão sempre vai ser sua. Você poderia estar assistindo uma televisão agora, indo ao cinema, fazendo outra coisa. Mas você está aí. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós apenas aproveitemos as oportunidades que Ele nos dá. Deus abre as portas. Se vamos aproveitar ou não, a decisão é nossa. Então, a sua decisão, você já tomou, você está aí desse lado, usando as suas últimas gotas de força. E é isso que Deus quer de você. Ele quer só que você faça a sua parte, mostre para Ele que você está aproveitando todas as portas que Ele está abrindo para você. Ok? Então a gente fica por aqui, aguardo vocês.